Saúde a todos internautas com a paz do Senhor. Quero agradecer pelas muitas visualizações que tive na videoaula anterior. E nós vamos hoje com mais uma videoaula para professores e alunos da escola dominical. Hoje nós vamos estudar a lição 4, que ela diz o seguinte: o culto cristão, um ato sagrado. Então essa lição vai ser muito importante para que nós possamos conhecer mais sobre reverência no culto e servirmos de maneira a agradarmos a Deus. O nosso textual diz o seguinte: Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Nós estamos vendo já desde o textual de estar chamando a atenção aí para um culto de adoração e um culto de reverência. A verdade que vamos aplicar nessa lição, ela diz o seguinte: o culto é uma das mais belas e antigas formas do homem expressar sua devoção, gratidão e adoração a Deus. É o ato central de identidade cristã através da história. Então o culto é uma identidade dos cristãos. Nós vamos para o objetivo. Quero chamar a atenção dos professores. Como disse na aula passada, não saem dos objetivos. É preciso que nós ensinamos a lição pautada nos objetivos da lição. Então o primeiro objetivo do ponto 1 é o seguinte: descobrir a importância do culto a Deus. O segundo objetivo é salientar a necessidade da reverência no culto. E o terceiro objetivo é envolver o cristão no processo de adoração. O que essa lição, o que o comentador dessa lição está trazendo para nós? Que nós possamos aproximar de Deus para sermos abençoados. E para sermos abençoados, nós precisamos se aproximar de Deus com reverência. Então nós precisamos descobrir a importância do culto a Deus. Nós vamos salientar a necessidade, salientar para os alunos a necessidade da reverência no culto. E envolva toda a classe no processo de adoração, para que a lição seja uma lição com resultados. Nós temos aí a introdução. A introdução ela diz o seguinte: o culto é como uma gota de orvalho em busca do oceano no amor divino. É uma alma faminta diante do celeiro espiritual. É uma terra sedenta clamando por chuva. É uma ovelha no deserto balindo em busca do bom pastor. Nossa lição é muito importante, essa lição do quarto trimestre de 2016. Portanto, prezados professores, sei que nós temos muitos bons professores neste Brasil, mas eu quero dar a minha parcela de cooperação, com a minha simplicidade, com o meu pouco conhecimento, mas existe em mim uma grande preocupação, que as aulas das escolas dominicais realmente sejam uma bênção e realmente seja motivado e seja motivo das pessoas aos domingos estar levantando pela manhã, se preparando e se entusiasmando para ir à escola dominical. E isso depende de um bom professor. Aquele professor que depende só de uma lição na mão, você está totalmente fora da realidade. O professor precisa de materiais didáticos. Se você não pode ter um computador, tem um quadro aí na tua escola. Eu sempre faço essa pergunta: queridos irmãos, vocês mandariam seus filhos para uma escola que não tem sequer uma lousa para escrever? Vocês mandariam seus filhos para a escola se não tem professores treinados para ensiná-los? Então, reflita isso, que nós precisamos apresentar o melhor para Deus. Temos que deixar esse negócio de bajulação. Aqueles mais chegados a nós, esses sim tem cargos na igreja. Vamos dar cargo para realmente quem tem condições de executar as tarefas que são exigidas. Primeiro ponto: bases bíblicas do culto cristão. A confissão da igreja tem por objetivo principal a glorificação a Deus e alegrar-se nele.
Então a igreja passa isso, meus queridos e amados professores, alunos. Ela tem por objetivo principal a glorificação a Deus. Nós precisamos glorificar a Deus e alegrar-nos nele, senão nosso culto é um culto vazio. O salmista Davi dizia o seguinte: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Então é preciso que os pastores sejam criativos com coisas espirituais, realmente espirituais, para que as pessoas tenham prazer e para que as pessoas possam se alegrar de vir à casa do Senhor. Nosso culto não é um mero ato ritual, é um ato de vida. Quando nós estamos no culto é um ato de vida, nós estamos servindo a Deus com nossa vida, não pode ser aquela coisa ritual. Queridos professores, bate bem nessa tecla para acabar com esses rituais que nós temos na igreja. Esse ritual, o que acontece? Isso faz do culto ato mais importante, mais relevante, mais glorioso na vida do homem. Olha o que diz o salmista: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Nós precisamos sentir amor pela casa de Deus, e o amor de muitos estão esfriando. As competições por audiência das televisões está tirando os crentes da igreja. Os crentes estão contribuindo com a audiência dos canais de televisões, mas não tem aquela alegria de vir para a casa do Senhor. Então é preciso os coordenadores, aqueles que estão na responsabilidade, façam um culto que realmente adore a Deus, mas um culto com presença de Deus. A presença de Deus é tudo, meus queridos. Então, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quão amável é a nossa igreja, quão amável é a minha igreja, onde Deus se manifesta, onde Deus se faz presente, com curas, maravilhas e com tudo aquilo que é celestial. Devemos ofertar e celebrar ao Senhor com nossa vida, desde o nosso despertar até o nosso adormecer. Queridos professores, nós precisamos estar passando para os nossos alunos que na hora que ele levanta da cama, ele dobra o seu joelho, ora a Deus e já se desperta alegre, celebrando ao Senhor, até cantando um hino, assoviando um hino, porque nós vivemos na glória de Deus. Nós somos o povo de Deus. Nossa vida precisa ser continuamente dedicada e santificada ao Senhor. Não é uma etapa, meus queridos aí, professores e alunos da escola dominical. Nossa vida ela é contínua. Nossa vida é uma preocupação com a nossa santificação, de não se contaminar com aquilo que não agrada a Deus. Nós temos que ter o exemplo de Daniel nas nossas vidas. Aquilo que contamina, nós não queremos. Aquilo que tira de nós a nossa inteligência, ou a nossa ligação com Deus, não se contaminamos com aquilo. Por isso, a nossa vida precisa ser continuamente dedicada e santificada ao Senhor. Vocabulário bíblico para a adoração. Para alcançarmos uma visão correta sobre o culto cristão, é mistério examinarmos alguns termos. Veja bem, o comentarista fala aqui de alcançarmos uma visão correta sobre o culto cristão. Não pode ser, a igreja não pode ser um lugar de lazer, é um lugar de adoração a Deus. Aqui o comentador escreve uma palavra latreia, que significa serviço ou culto. O principal vocábulo bíblico para designar a adoração no culto é serviço. A definição de culto é serviço de adoração que prestamos a Deus. Então nós vamos à igreja prestar um serviço de adoração. Nós confundimos muito, nós queremos ir na igreja só para receber. Não, nós estamos indo para a igreja para servir. Então, prezados professores, bate nessa técnica para que nós possamos entender que nós estamos na igreja para servir ao Senhor. Um serviço que ao mesmo tempo honra a Deus e edifica a igreja. Você tem que passar isso para os teus alunos, que o culto é um serviço que nós prestamos a Deus, que ele tanto honra a Deus como edifica os nossos irmãos, como edifica a igreja. Então nós temos que pensar nisso. Paulo disse: olha,
Se não edifica, não faça. Se não for para edificação, não faça. Fazei tudo, mas fazei para edificação. Por desconhecer o significado e a finalidade de um culto, muitos cristãos invertem os papéis e colocam Deus a serviço deles. Vai ao culto buscar algo de Deus, ao invés de oferecer algo a Deus. Não podemos ir ao culto com a ideia de que temos de receber alguma coisa de Deus, mas sim que temos de oferecer e entregar alguma coisa a Deus. Se vamos à igreja, vamos para adorar e para servi-lo, para entregar nosso corpo, alma e espírito, tudo em santidade a Deus, em sacrifício a Deus. Aqui nós temos outro termo que é leiturgia. Esse termo significa serviço do povo. E esse é o serviço oferecido a Deus pelo sacerdote, quando esse apresentava o holocausto sobre o altar de sacrifício, que ele apresentava diante do povo. Leiturgia, apresentar o sacrifício diante do povo. Leiturgia, serviço do povo. Então, o povo precisa se colocar a serviço de Deus. 1 e 2. Bases teológicas do culto. A adoração cristã se fundamenta na nova aliança. Queridos professores, amados alunos, nossa adoração não se baseia na velha aliança, na nova aliança, em que Jesus se entregou por nós, Jesus, o Cordeiro que se entregou por nós. Então nós precisamos agora na adoração irmos a Jesus, que foi o sacrifício, que se entregou sua vida em sacrifício para nos redimir e nos apresentar a Deus. Então Ele é o mediador entre nós e Deus. Então, meus queridos, nossa adoração, nós precisamos adorar a Deus através de Jesus, que é o nosso mediador a Deus. Então não se sacrifica mais animais, os animais que morriam em nosso lugar, porque nós tínhamos pecado. No Velho Testamento, na Velha Aliança, se oferecia o cordeiro e significava que aquele cordeiro estava morrendo para pagar o pecado daquela pessoa, morrendo no lugar do pecador. O pecador colocava a mão sobre o animal e reconhecia que o animal estava morrendo em lugar dele para perdoar o seu pecado. Jesus é o único mediador. Não busque em outros, ensine para que a idolatria não entre nos nossos templos, não entre nas nossas igrejas. Está agora franqueada ao cristão a comunhão com Deus pelo novo caminho aberto por Jesus Cristo. Glória a Deus! Nós temos um novo caminho aberto. Jesus abriu um novo caminho e agora está franqueado ao cristão entrar no céu, entrar na glória, entrar na unção de Deus através de Jesus Cristo, entrar no Santo dos Santos pela intercessão de Jesus. Portanto, oferecemos sempre por Ele, Jesus Cristo, a Deus sacrifício de louvor. É necessário que o adorador saiba qual é o seu dever em uma reunião cristã e conheça bem as suas bases para que se comporte eticamente durante o culto. O culto não pode virar festa, irmão, tem que ter reverência. É um novo caminho que o Senhor nos concedeu. Agora nos cultos não precisamos mais oferecer animais em sacrifícios, mas a nossa própria vida. Na antiga aliança se traziam os animais para serem imolados por nós. Agora, na nova aliança, não precisamos mais disso. Nossa vida agora passou a ser um ato sacrificial a Deus. A Bíblia diz para que nós sacrificamos, para que nós entregamos a Deus corpo, alma e espírito, seja tudo entregue a Deus. 1 e 3. Vamos ver os pré-requisitos do culto. O cumprimento de um ritual não basta para que haja culto. Cuidado, tem culto que é um mero ritual, e o ritual nem sempre agrada a Deus. Vemos aí na imagem Abel e Caim.
Cada um fez sua oferta. As ofertas de frutas de Caim estavam muito bonitas. Mas houve, porém, algo que atrapalhou e que não agradou a Deus. O outro era invejoso. Então, meus queridos irmãos, o cumprimento de um ritual não basta para que haja culto. Tem que ter adoração e reverência. É indispensável a aceitação por Deus do culto oferecido. Então, nós precisamos oferecer o nosso culto. E ele é indispensável que Deus aceite o nosso culto. Deus estabelece condições para aceitar a adoração do homem. Vamos ver esses pré-requisitos do culto. O primeiro é adorá-lo com fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível adorar a Deus. Está aí na imagem da mulher cananeia que precisava de Jesus. E Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Para que nossa adoração seja recebida, nós precisamos aproximar a Deus com fé. A apresentação do corpo em sacrifício vivo. Muitas pessoas nos ignoram. Explica para os alunos aí que muitas pessoas nos ignoram como cristão, porque parece que não pode isso, não pode aquilo. Não é que não pode isso, não pode aquilo. Nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Se você ainda não conseguiu essa liberdade e tem vontade de se deliciar das coisas do mundo, é preciso que você se converta de novo, nasça de novo. É preciso nascer para uma nova vida, nascer com desejo de servir a Deus, nascer da palavra de Deus. A apresentação do corpo em sacrifício vivo. Alguns dizem que Jesus só quer o corpo. Professores, alunos, nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. É por isso que o crente não pode se contaminar com essas misérias, com bebida, álcool, fumo e droga e outras coisas. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Meus amigos, meus prezados irmãos, voltamos a nossa vida para a santidade a Deus. Mudamos. Se não estamos servindo de uma forma que agrada a Deus, mudamos hoje, porque o nosso corpo tem que ser entregue em sacrifício vivo a Deus. Olha, veja essas imagens, que tristeza, pessoas escravas do pecado, pessoas desses corpos. Deus não pode operar. Paulo disse: nosso corpo é templo e morada de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Então, meus prezados, não tem como o Espírito de Deus habitar num corpo que é totalmente entregue a tudo quanto é imundícia. 3. Adorar somente a Ele. Meus queridos professores, com muito amor, passa isso para teus alunos, os amigos que vieram visitar, que estão na escola, que Deus requer adoração somente a Ele. Ele diz: a minha glória eu não divido com o homem. Não podemos adorar imagem. Às vezes nós ficamos quietos, mas as pessoas continuam adorando. Não podemos chutar imagem como esse camarada aí fez, mas nós não podemos adorar imagem em espécie alguma. Nós não podemos cultuar imagem. Adorar somente a Deus. Na Índia se adora uma deusa, não se pode adorar. Vamos, e meus queridos irmãos, mostrando, queridos professores, a seus alunos, para que eles fujam de qualquer tipo de adoração. E aí, enquanto isso, o povo vai de mal a pior. Ó, irmãos, adorar de acordo com os ensinamentos bíblicos, para não ser vã a nossa adoração. Meus prezados irmãos, a idolatria entrou no meio evangélico. Você abra o olho, meus queridos. Muitos evangélicos tornaram-se idólatras, adorando símbolos da velha aliança e esquecendo que o nosso pacto, que a nossa verdadeira aliança é com Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. Adorar de acordo com os ensinamentos bíblicos para não ser vã. Professores, bata nessa tecla. Tem gente saindo fora do ensinamento bíblico, criando seus próprios meios de adorar a Deus. A adoração precisa ser mediada por Cristo. Acabei de dizer, Cristo é o único mediador entre Deus
e o homem. As igrejas devem olhar para as Escrituras, a fim de que possamos fazer somente o que ela nos ordena, para não comprometer o culto cristão. Queridos professores, estude bastante, meus queridos. A Bíblia diz que quem ensina se esmera em ensinar, se aprofunde em conhecimento. Qual livro, professor, que você está lendo? Pergunto, qual livro de edificação que você está lendo nesse trimestre? Então, as igrejas devem olhar para a Escritura, que é lá, que é elas que testificam de Deus. O simples ajuntamento de pessoas em uma igreja não significa que haverá ali um culto a Deus, pois pode não ser uma celebração aceitável. Precisamos estudar mais, ler mais para fazer a vontade de Deus. 2. A necessidade e essência do culto. O tédio é um estado mental resultante do esforço para manter interesse por uma coisa pela qual não temos o mínimo interesse. Esse fato tem levado a igreja em nossos dias a oferecer certos atrativos ao povo no que tange ao culto. Então, meus queridos, aqui o comentador diz do tédio, mas na realidade tem culto que dá tédio mesmo, dá um cansaço, dá uma sensação de enfado, vem daquele algo lento que não sai do lugar, que não exalta. Então, meus queridos, temos que ter muito cuidado, porque diante dessa falta de conhecimento de muitas lideranças, estão se trazendo inovações para dentro da igreja, estão se bailando dentro da igreja para poder espantar o tédio. O verdadeiro culto cristão, em sua simplicidade, é a experiência mais próxima que podemos ter do céu enquanto estamos aqui na terra. Quando não entendem o verdadeiro sentido do culto, em vez de sentirmos satisfação, sentimos a obrigação de estar nele. Isso é tédio ao invés de alegria. Quando você não entende o verdadeiro sentido do culto, mas por obrigação você vai estar nele, isso é tédio, isso não é alegria. Então falta palavra, falta ação do Espírito Santo em muitas igrejas. Muitos pastores, obreiros e crentes têm trazido muitas inovações e modismos, os quais introduzem no culto, que em nada edificam e muito menos glorificam a Deus. Somente Deus tem o direito de determinar como Ele deve ser adorado. Então, meus queridos irmãos, quer saber como Deus quer ser adorado? Leia a Bíblia. A Bíblia é o manual daqueles que querem ir para o céu. 2:1. A necessidade do culto. O culto é necessário pelas seguintes razões. Tem necessidade do culto? Tem. Por que tem necessidade? Pelas seguintes razões. No culto o homem acha a razão da sua existência. O homem começa a meditar em um Deus grande, um Deus que fez tudo, e um Deus que deu-lhe a vida, e esta vida para ele retribuir com adoração e ações de graça. E daí ele vai entender no culto que ele foi criado para a sua adoração. Fora da posição de adorador de Deus, o homem não encontra o sentido para a vida. Se você não é adorador, sua vida não tem sentido. Meus queridos professores, alunos, pessoas que estão me assistindo através aqui do meu canal, a vida sem Deus não tem sentido. Se nossa vida não adorar a Deus, ela não tem sentido. Então estamos fora da posição de Deus. Veja as pessoas, você encontra elas nas praças alegres, mas no dia seguinte estão com ressaca, com tédio. Assim como o alimento é uma necessidade para o corpo, o culto a Deus é uma necessidade para a alma. Nossa alma clama para a adoração, para que nós adoramos a Deus, se alimentamos na adoração e na reverência a Deus. Em muitos cultos, Deus deixou de ser o centro da adoração. Por fim, o culto traz paz, descanso e cura a alma dos fiéis. Então, quando Deus deixa de ser o centro da adoração, aí nós temos aquele grande problema. O segundo ponto é a obediência. O culto foi instituído e ordenado por Jesus Cristo.
Quando a igreja se reúne para louvar, orar e pregar a palavra, ela simplesmente obedece. Então, a palavra de Deus é para o crente obedecer. Quando eu digo a palavra de Deus, não é as coisas novas que esses pastores estão criando. A Bíblia, ela nos ensina de tudo, mas os pastores trazem inovações, os pastores trazem uns estatutos, cria-se tanta novidade. Tem aqueles pastores que eles dizem que eles são de antigamente. E porque é de antigamente, o que acontece? Eles trazem aquele fardo pesado que nem eles mesmos conseguem carregar. Não sei, não entendo, mas tenho visto muitos pastores, aqueles pastores duros e que têm passado anos e anos numa cama para depois passar para a eternidade. Não estou fazendo julgamento, mas não sei o que acontece com esses pastores. Quando a igreja se reúne para louvar, orar e pregar a palavra, ela simplesmente obedece. Terceiro, do item 2, utilidade. O culto é suscitado e expresso pelo Espírito Santo. A salvação provoca a adoração. Então o culto é útil. Nós temos a presença do Espírito Santo. E a salvação em nossa vida provoca a adoração. Nós temos 10 leprosos, só um voltou, mas o que voltou adorou a Deus. O perdão restaura e capacita. E aí nós adoramos o que anteriormente talvez nós nem sabíamos fazer, mas a partir de agora nós passamos a adorar a Deus em espírito e em verdade. 2 e 2, a essência do culto. Em meio às múltiplas maneiras de cultuar, há um elemento imprescindível: a adoração, o amor. Se nós não temos o amor, meus queridos irmãos, Paulo diz que é como um sino que bate, mas nós não entendemos, não traz nada de bom, não transforma. Não é possível adorar a Deus sem amá-lo. Se você não ama a Deus, você não tem como adorar. A essência da adoração é o amor. Então você ama a Deus, Deus te ama, você ama o seu irmão. Então, que todos os seus atos sejam feitos com amor. 2 e 3, amor integralmente da mente. A adoração também envolve o exercício da mente. Dianoia, em grego significa a capacidade de pensar, refletir religiosamente. Queridos professores, passa aí para os teus alunos que eles precisam servir a Deus um culto da razão, um culto racional. Dianoia, né? Capacidade de pensar, refletir, é isso mesmo. A palavra de Deus diz isso mesmo. Porque, queridos professores, isso é escola, ensino. Tem pessoa que está dando glória a Deus em tudo. Não é assim. A adoração deve ocupar a mente de maneira a envolver a meditação e a consciência do homem. O culto deve ser racional. Nós temos um culto aí que as pessoas estão caindo. Nós temos um culto aí que as pessoas estão tombando pelo chão, rolando pelo chão. Não é, na minha visão, uma adoração a Deus. Porque a adoração a Deus ela deve ser de maneira a envolver a meditação, a consciência do homem. O amor a Deus expressa-se no serviço prestado por meio do coração. A Bíblia diz que o coração está cheio, a boca fala. 3. A reverência no culto. São muitas as bênçãos que podemos receber de Deus durante o culto, mas a apropriação de tais bênçãos deveria ser o objetivo de todos quanto participam do culto. Deus, irmão, não se manifesta no meio da bagunça. Deus não se manifesta no meio da desorganização. Queridos professores, passe para a classe. Que é preciso ter ordem na igreja. É preciso que nós possamos ser um povo organizado, decência, reverência, para que Deus opere em nosso meio. Nós podemos ir no deserto, quando Moisés viu a sarça ardendo em fogo e não se consumia, e ele foi se aproximar para lá, e Deus disse a ele: tire as sandálias. Josué da mesma forma, e ali ele disse: tire a sandália dos pés, porque o lugar que está pisando a terra santa. Vamos, meus queridos professores, ensinar para os queridos alunos que é preciso tirarmos a sandália, porque o lugar que nós estamos pisando é terra santa, para que haja a operação das maravilhas de Deus, para nós ouvirmos Deus falar.
quando Moisés e Josué tiraram a sandália, ouviram Deus falar. 3:1, razões para a reverência. O reino de Deus é impossível de ser abalado. Não existem sistemas, ordens ou poderes que superem esse reino, pois o Senhor dos Senhores é o comandante. A reverência a Deus é motivada principalmente pelo senso de sua grandeza. Quantas vezes nós olhamos as coisas que Deus faz e nós dizemos: que Deus grande, que Deus maravilhoso, Tu é Deus soberano. Alguns, em nome de uma suposta amizade com Deus, o trata como se ele fosse um ser qualquer. Tem crente que acha que diz ali: eu tenho intimidade com Deus. Meu querido, Deus é soberano. Nós vimos lá na introdução, como uma gota de orvalho no oceano. Tem aqueles que dizem que tem crédito com Deus. Eu tenho crédito com Deus. Meu querido professor, ensina a seus alunos que nossa intimidade com Deus é na humildade e adoração. Aí Deus nos responde. O nosso crédito com Deus também é na humildade, na adoração, no reconhecimento de sua grandeza, do seu poder, da sua majestade. E Ele nos atende, através da nossa oração Ele cura, nós expulsamos demônios. Mas a hora que você vai dizer que vai fazer todas essas coisas é porque você tem crédito com Deus. Porque você tem crédito com Deus. Você incorre aí num grande erro. Me perdoe, pastor, ou até professor de escola dominical, se você usa isso, me perdoe. Mas não é o nosso crédito com Deus que vai fazer a diferença. Não é a nossa intimidade com Deus que vai fazer a nossa diferença. O que vai fazer a diferença é a nossa vida cotidiana em santidade a Deus, em reverência e adoração. Aí os seus olhos procuram os fiéis da terra, e os seus olhos estão como chama de fogo sobre nós. Você não pode dizer ser íntimo e amigo de Deus e apresentar-se diante dele com posturas inadequadas. É crente? Show! Se alguém está perguntando para você, sempre quando você passa, você é crente? Principalmente você estando na igreja, não digo nem estando lá nos afazeres do dia a dia. Você é crente? Show! Você é crente? Show! Desconfie! Algo está errado. Você pode estar dizendo ser amigo de Deus, mas sua postura está dizendo outra. Outros ainda, que desprezando a sua soberania, a soberania de Deus, passam a determinar seus supostos direitos e a decretar suas posses, como se o Senhor fosse um deles, um Zé Ninguém. Deus, eu declaro, tu tem que fazer isso agora. Não é assim, meus queridos. Não é assim, meu povo. Não é assim, professores. Ensine. A Bíblia diz: ensina o caminho que deve andar, desde criança. Professor de criança, tenha cuidado, tenha zelo. Cuidado de tratar Deus como se Ele fosse um Zé Ninguém. Você está enganado. Reverência, adoração e santidade, para se aproximar de Deus, tirando a sandália dos pés. Deus não é como se fosse seus meros empregados, que você diz: vai lá, vem cá. Deus é soberano. Encontrar Deus é como uma gota de orvalho no oceano. Só os verdadeiros adoradores terão esse privilégio. Às vezes não prestamos a devida atenção a esses fatos e reverenciamos mais os homens com os seus supostos poderes do que o nosso próprio Deus, que se manifesta constantemente no culto que lhe é devido. Eu chamo muita atenção, 3:2, atitudes reverentes. É necessário que durante o culto mantenhamos uma atitude consentânea, quer dizer, de maneira apropriada. Viu, irmãos? Uma atitude consentânea, de maneira apropriada. De que maneira que eu vou me apresentar diante de Deus, de que maneira que eu vou me comportar no culto, né? Então, uma maneira adequada e apropriada como um local de adoração, uma vez que Deus está no templo. Então, reverência. Essa lição fala muito de reverência.
A reverência é o reflexo do conceito que temos de Deus. Se no culto você se comporta de qualquer maneira, você não tem o conceito correto de Deus. Precisamos reverenciá-lo. Se reconhecemos que Deus é tremendamente temível e grande, então vamos reverenciar. Precisamos reverenciá-lo. Nós estamos como um pedacinho de barro que a qualquer momento podemos virar farinha. Se de fato desejamos apresentar a Ele uma adoração correta e adequada, então precisamos reverenciá-lo. Se temos consciência de Sua presença nos cultos que realizamos em Seu nome, precisamos reverenciá-lo. Uma vez que Ele se faz presente em nossas reuniões, necessário se torne que o reverenciamos, ou que o reverenciemos. A movimentação desnecessária, o entra e sai a todo momento, a distração ou a desatenção, as leituras desnecessárias e outras modalidades de irreverência devem ser proscritas no ambiente do culto. Vamos deixar isso para depois, meus queridos irmãos. Deus não está contente, por exemplo, não parece um ambiente de adoração, um ambiente santo. As pessoas estão circulando uma de lá para cá, outra daqui para lá. Reverência. É de suma importância que saibamos e estejamos conscientes de que o local de culto é somente para adorar a Deus. Deus valoriza o adorador sincero e reverente. Então, meus queridos, nós precisamos ter consciência que o local de culto é somente para adorar a Deus. 3 e 3. Um culto reverente. Sem a verdadeira adoração a Deus não há verdadeiro culto. É bagunça, meus queridos. Então, precisamos, queridos professores, precisamos passar isso para os nossos alunos. Como se comportar na casa de Deus para que nosso culto seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Na presença do Altíssimo, precisamos estar com uma alma sincera, humildade e reverência em sua face da sua santidade absoluta. Então, nós precisamos estar em reverência. Não é só adorar outros deuses que a Bíblia proíbe, mas também proíbe adorar aos deuses únicos e verdadeiros de maneira errada. Isto é, exige que você saiba o que significa cultuar a Deus. A consciência desse fato é primordial. Isso gera a exigência da reverência peculiar do verdadeiro adorador e, por conseguinte, descortina e rechaça a irreverência repugnada pelo próprio Deus. Amém? Agradeço a todos vocês. Visite o meu canal. Gostaria que vocês fizessem comentários, pois essas aulas prosseguirão de acordo com a maneira que vocês estão recebendo essas videoaulas. Então, por isso, gostaria que vocês fizessem comentário sobre esta videoaula. Um abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado.